Ô, Hernan, é o Então me seguinte, esquece. essa história do Luan, como é que... Porque foi muito questionada a escalação dele. O Luan, com o Crespo, foi campeão paulista fazendo gol. Foi. Fazendo gol Mas lá isso foi em 2021. Isso, foi gol. Faz 5 anos. Faz 5 anos. O que me falaram da escalação do Luan foi opção do Crespo, opção técnica. Foi uma decisão do treinador. Aquela coisa, você chegar, Luan, e aí, tá pronto? Bora? Confio em você. Confio em você, vambora. E o Danielzinho acabou entrando no segundo tempo. Foi uma escolha que surpreendeu muita gente, mas... O Abel era doido no Luan, lembra? É. Eu queria contratar ele de tudo que era jeito. E o... Elogiava, pelo menos, muito. E acabou que o Luan fez uma partida razoável, ok, não foi de destaque. O Luan, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é para não parecer que a culpa é do Luan. Porque o Luan é um cara que se dedica todos os dias. É um cara que trabalha, é um cara que busca a oportunidade, como buscou essa oportunidade foi dada ao Crespo. A questão foi a surpresa que causou internamente quando ele treina com o Luan e escala o Luan, no lugar do Danielzinho. É isso que pegou. E aí, óbvio que se tivesse ganhado o jogo, a gente não estaria aqui falando disso. Era outra história. A gente estaria aqui falando de outras coisas. Mas, de fato, chama a atenção. O Luan é um jogador que está lá para buscar oportunidade. E assim, eu não coloco isso como um grande problema. Aliás, na comissão técnica do Crespo, também causou uma surpresa. Ninguém da comissão técnica, nem o Crespo, ninguém esperava a demissão. Tanto que, quando o Crespo vai se despedir dos jogadores, ele não tem muita coisa o que dizer. Isso foi me relatado por um atleta. Falou assim, quando acabou a reunião e ele foi se despedir ali e tal, não tinha muito o que falar. Era um clima meio assim, tipo, cara, vão falar o quê? Não, saímos, vamos embora, sucesso pra vocês. E é isso. Então, assim, não teve, como, por exemplo, a despedida do Felipe Luiz, que foi carregada de emoção, existia uma outra relação. Foi uma coisa fria também, né? É que assim, tem uma informação aí que foi passada e eu não duvido da informação, não duvido que ela tenha sido passada. Mas eu, sinceramente, eu duvido que qualquer treinador hoje profissional escale um jogador por superstição. Acho muito Quer dizer, difícil. qualquer não. Tem alguns treinadores que eu até acredito que fariam isso. Tem alguns treinadores aí. que eu acredito. Mas eu duvido que o Crespo tenha feito isso, gente. Não duvido que tenham alegado isso pra demiti-lo, tá? Não tô duvidando da informação. Mas eu não acredito, gente, que o Crespo vai escalar o Luan porque ele fez um gol faz 5 anos. Eu não acredito. Como eu também não acredito naquele monte de print que estão soltando de conversa de jogador no WhatsApp. Sim. Aquilo hein, Hernan? Então... Eu não acredito. É que assim... Bruno, eu não acredito. Se eu falar aqui vai parecer que eu tô questionando a informação dos outros aqui. Eu não gosto de Não, fazer eu não isso. acredito porque aquilo não é maneira da gente se escrever no WhatsApp. Certo? Sim. Não é, Felipe? Eu acho que essa questão da superstição rola, mas no futebol, cara, às vezes não dá pra duvidar de algumas coisas, né? Tem muita dessa questão, rola... Sei lá. Bom, eu tô colocando na minha conta, eu não acredito. Acho que... Acho que pode ter vários motivos, pode ter insatisfação, pode ter questionamento, pode ter tudo, mas eu não acredito. Outra coisa que me chamou a atenção é que ele, toda hora que ele podia, ele dava umas no Lucas, né, o Crespo? Deu umas farpadas. Ó, ele falou aquela questão do saudável, ele falou a questão do gramado sintético, que o Lucas é um cara contra, e não tô aqui voltando na discussão de quem é a favor e quem é contra, mas ele ironizou a opinião do Lucas. Foi quando, na coletiva pós-jogo contra o Palmeiras, na eliminação, ele falou que na época dele ele jogava... Até com neve até no joelho. Sim. Eu não tô falando se que ele tá certo ou ele tá errado. Eu tô falando que ele dá aquela resposta e eu não sei como é que o Lucas, que é uma figura importante dentro do elenco, encarou. E como os outros jogadores encararam, Hernan. O Lucas ele tava buscando o melhor momento dele dentro do time e ele sabia que existia ali um cronograma da comissão técnica em relação ao Lucas. Logo depois que espero que os caras da comissão técnica do Crespo não fiquem bravos comigo, mas eu vou contar aqui um bastidor. Logo depois que a gente exibe aqui a entrevista do Lucas e que ele fala sobre o Crespo e que ele fala que tem pouca conversa e tal, que na minha visão, acho que acabou tendo uma visibilidade desnecessária, porque não foi uma mensagem ofensiva do Lucas, mas ele deixa aquilo no ar, a gente conversa muito pouco e tal, não sei o quê. Um integrante da comissão técnica me procura e fala assim, pô, André, queria te dar o meu lado, queria te dar a versão aqui da comissão técnica. Claro. E até ele falou, pô, seria importante você ter buscado esse outro lado. Eu falei assim, mas a declaração foi do jogador, não fui eu que dei a informação. Enfim, às vezes o cara não... Às vezes não entende-se muito como é que funciona o nosso trabalho, a gente explica e tá tudo certo. E ele chegou numa boa. Esse integrante da comissão técnica falou assim pra mim, o Lucas, a gente tem um trabalho, um cronograma de trabalho com ele. Ele ia chegar, ele treina, ele ia chegar, ele ia jogar 15 minutos,
não se sabia se ele ia jogar contra a Portuguesa e depois teria o jogo contra o Palmeiras no sintético, lá atrás, na primeira fase. Então a gente criou um cronograma, a gente sempre chamou o Lucas para falar e a verdade é essa. A versão dessa pessoa da comissão técnica, para mim, depois da exibição da entrevista aqui do Lucas Moura, quando ele fala que conversa pouco com o Crespo. Então, assim, ali é uma rusga, ali é um desentendimento, mas eu não vejo isso, porque não é do perfil do Crespo ser um cara de querer confusão, de querer atrito, não é o perfil da comissão técnica, não é o perfil do Juan Branda, são caras muito pacificadores, e o Lucas é um cara extremamente tranquilo. O que ficou claro para mim nesse episódio, e agora explica muita coisa, é que tinha uma clara falta de sintonia entre um dos principais jogadores, que é o Lucas, e a comissão técnica. Isso é nítido. E aí você junta também a declaração ou os prints lá, as publicações do Pedroso, do empresário do Lucas. O Crespo responde de maneira elegante, mas dá uma nele, fala assim, protagonista fala com o protagonista, empresário fala com o empresário. Isso aí. Quer dizer, vocês nem entram aqui. E aí quando às vezes a gente falava, tem algo estranho aí o torcedor às vezes fala, tá querendo criar crise. Não é evidente que tem um problema. Ficou muito, muito, muito claro que nunca teve uma sintonia entre o Lucas e o Crespo. E esse episódio é um episódio que aconteceu no off, aconteceu no bastidor, mas que era importante eu trazer aqui para mostrar o que estava acontecendo dentro do CT do São Paulo. Vou dar uma opinião aqui muito pessoal. Não me surpreendeu a saída do Crespo. Não me surpreendeu. E não me surpreenderia a saída do Crespo. Eu tinha muito conhecimento de algumas situações, e aqui eu citei um exemplo, que estavam acontecendo lá dentro do São Paulo. Só que você pensa, como é que um time que está ganhando, tá vice-líder, com o mesmo número de pontos do líder, chegou numa semifinal de Campeonato Paulista, você vai fazer uma troca dessa? Surpreende a troca? Ela é ousada, é um movimento ousado, mas não é um movimento que surpreende quem conhece o bastidor do clube. Pra quem tá fora, surpreende, mas pra Aliás, quem tá dentro, não. Pode, Bruno. Só deixa eu ler algumas mensagens, Bruno. Minha vez de... E aí o Bruno completa, e depois a gente tem Seleção Brasileira pra falar, e tem o Alan Elias também, tá? Trimundial, deixa eu ver, mesmo com rejeição da torcida, o Rui Costa trouxe o Roger, ele foi mal igual foi no Grêmio, o Trimundial tá bravo. São Paulo Game of Thrones, mandou o Thiago. Bruno mandou fora todo mundo. Rui Costa, Rafinha, Roger. O Roger nem chegou. Calma. Calma. É igual aquele pessoal que o time contrata um jogador e já chama de bagre. Assim, já chegou o bagre, Olha essa aqui, o Felipe. Marcelo. Oi. Vicari, minha irmã te ama. Só te elogia. Qual o nome dela? É meu cunhado que tá mandando? Deixa eu ver se é o nome dela. Não é a Juliana. Qual o nome dela? Tô achando estranho. O quê? O nome dela. Heloísa. Manda um beijo pra ela. Heloísa, eu não aguento mais. Um beijo, Heloísa. Caraca, você arrasando corações, né? Pelo menos da Heloísa. Um beijo, Heloísa. Vamos lá, então. Roger Machado não, mandou o Rob Gol, fora Eu Lucas, vi muita gente Gago. nos comentários aí mandando aquela hashtag que tá viralizando nas redes sociais. Tem um negócio bom aqui também. Qual é a multa do Crespo? Isso é bom também pra gente falar, hein, Bruno? Tem assim, ou a gente não sabe. Eu ouvi, eu não sei se foi o Eduardo Afonso que falou que seria de 3 salários, né? Ontem no Linha, o Bruno falaram que chega perto de 4 milhões de reais. Seria 4 salários do Crespo? Geralmente os contratos no Brasil de treinadores é meio nessa linha, né? 3 salários. O caso do Felipe Luiz era diferente. O Boto, que não é treinador, mas é dirigente, no caso dele a multa no Flamengo, 4 salários. Depende muito. Tem salário tipo europeu, tem salário tipo brasileiro, sul-americano. Há outros tipos de multa, a totalidade, enfim, a negociação, que muitas vezes você pode colocar a totalidade do contrato, mas na hora de dispensar, o treinador faz quase que um acordo amigável para receber menos, mas receber tudo na hora, né? Tudo pronto, de forma imediata. Eu não sei se o Hernan tem informações sobre a rescisão. Só 2 coisinhas do meu lado aqui. É a minha vez agora de cometer a inconfidência, mas na semana passada o Hernan já havia me alertado, numa conversa nossa sobre outras apurações, para que a gente ficasse de olho, que ele começava a sentir que o Crespo ia acabar caindo. E isso foi semana passada. Então fica aqui o elogio pro Hernan, que estava em cima disso, já vinha suspeitando, não só em relação a feeling, mas também seguramente em relação a informações de dentro, a percepção de que o Crespo estava mesmo com as horas contadas no São Paulo. E depois dessa inconfidência, só uma recordação rápida, se o Renato Gaúcho não tivesse fechado com o Vasco, não custa lembrar que o nome da vez era o Roger Machado. Então, os planetas se alinharam, tem quem goste, tem quem não goste, mas graças também ao Vasco, o Roger Machado continua livre no mercado e agora é novo técnico de São Paulo. Ficou no mercado nesse sentido. Cara, entre Renato Gaúcho e Roger Machado, na minha opinião, né, eu iria mais de Renato Gaúcho. Entre escolher um ou outro... Eu prefiro o Renato. Mas depende do perfil do elenco que o São Paulo tem. Sim. Eu entendo que o perfil do elenco que o São Paulo tem
o Renato iria cair muito bem. Mas eu acho que o Roger, ele tem um trabalho para esse perfil dos jogadores do São Paulo que pode ter mais sucesso. Pode funcionar. Pode funcionar mais. Pode ser também. Não, e assim, muita gente desde ontem, batendo bastante, essa coisa da hashtag Roger Machado não. E muita gente que se posicionou favorável à vinda do Roger Machado acabou também entrando num balaio de pancada, né? Porque eu vi muita gente, por exemplo, o Luca Bop, que é um comentarista, enfim, da Cazé e tal, tá na Cazé, cobre os jogos do São Paulo. Ele foi a favor? Ele fez um vídeo falando principalmente sobre essas questões mais pessoais do Roger, né? Que ele é um cara muito engajado, ele é um cara das causas sociais, é um cara que fala muito sobre o racismo, sobre misoginia, sobre machismo no futebol, ele defende muitas bandeiras. Ele é um cara que tem um posicionamento político. Então, assim, querendo ou não, o ambiente do futebol, ele é um ambiente hostil. Ele é um ambiente que gera esse tipo de reação quando você tem um posicionamento. A gente brincou aqui, até a gente fez um corte aqui, falando da Daiane Muniz. Cara, eu fui massacrado, eu recebi mais de 3 mil directs sobre o mimimi, sobre aquela coisa do o futebol é raiz, é pra homem. Ontem deu gente falando que se você criticar a briga do Cruzeiro e Atlético, a gente falando que tem que brigar mesmo, tem que quebrar. Então assim, tem esse componente também, que o Roger é um cara que se posiciona nas questões políticas, nas questões sociais. E que muita gente do ambiente do futebol acha que isso o cara é chato. Que o cara é mimizento, esse cara aí, como é que é? Qual que é o termo que eles usam bastante aí? Lacrador. Então, mas isso aí vai virar... Vai virar um ponto aí. Quando eu tô avaliando o técnico se é bom ou ruim, eu não quero saber disso. E lembrando que o São Paulo, um dos grandes... Se o cara é bom treinador, se é honesto, se é correto. Não, e lembrando que o São Paulo, um dos grandes jogadores da história do São Paulo, Leônidas da Silva. Diamante Negro. É um dos maiores jogadores da história do clube. E um dos mascotes do São Paulo é o Diamantinho Negro, junto com o Santo Paulo. Então, assim, é um clube que também defende causas e que defende... o São Paulo tem se posicionado muito bem nas redes sociais em relação a quando a gente tem alguns episódios. Então, assim, às vezes é uma minoria que grita, é uma minoria... faz barulho, sim. Mas faz esse barulhinho em rede social. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias importantes e atualizados para você que está acompanhando o nosso giro de notícias importantes e muito saber que você vai ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado do Tricolor Paulista, combinado? Então peço humildemente para você sentar o like neste vídeo e se inscreva no canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.